Salve, salve galera! Dando continuidade aqui nas videoaulas. Dessa vez, o nosso professor preceptor, que é o Gustavo, ele pediu para a gente fazer uma mudança, pediu para nós falarmos só das atividades e não fazer mais as aulas com exposição, questionamento, etc., como eu vinha fazendo. Então, dessa vez, nós vamos só realmente resolver exercícios. Eu fiquei responsável aqui pelo terceiro ano, volume 2, semana 5 de filosofia, ética Ubuntu e cultura brasileira. Atividade 1. Primeiro tem o texto base e depois tem a questão. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Compreender o movimento historicamente. Então, com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas quem? As manifestações culturais de origem africana. E nesse caso a gente tem que entender que elas não são umas manifestações da África, elas são manifestações brasileiras com influências africanas. Item A. Permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Não, tem mudanças. Já tem a influência da vivência do negro no Brasil e da negra também, claro. E já não é mais uma questão puramente africana, é uma questão brasileira com raízes, influências africanas. Item B. Perderam a relação com seu passado histórico. Nada disso, também está incorreto. Item C. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Correto, agora sim. Então, vamos só prosseguir aqui para eliminar as outras também e explicar por que elas estão erradas. O item D. Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. Não é nada disso que está tratando ali o texto base. E o item E. Demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Nada disso também. E problemático afirmar esse tipo de coisa. E problemático afirmar vice-versa, que a complexidade europeia é maior do que a africana. Não tem nada disso. Cada cultura tem suas peculiaridades, cada cultura tem sua forma de enxergar o mundo, cada cultura está interessada em certas coisas. Então é muito ruim, é muito problemático mesmo tentar afirmar que uma cultura é melhor, ou maior, ou mais incrível que a outra. Atividade 2. Esse aqui é do vestibular da Unespar de 2016. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Prestem bastante atenção nesse discurso e percebam que o racismo, a misoginia, a homofobia e outros ódios e outros preconceitos e outras discriminações, elas são fruto de ensino, elas nascem do ensino, é uma questão cultural, isso é passado para nós, isso não vem de nascença, nós não nascemos racistas ou homofóbicos ou misóginos de nascença. A gente aprende com a nossa cultura esses péssimos valores, essas péssimas práticas e atitudes. E o segundo trecho é um trecho do Gabriel Pensador com a música Lavagem Cerebral. E de pai para filho, o racismo passa, em forma de piadas que teriam bem mais graça se não fossem um retrato da nossa ignorância, transmitindo a discriminação desde a infância. E o que as crianças aprendem brincando é nada mais nada menos do que a estupidez se propagando. Qualquer tipo de racismo não se justifica, ninguém explica. Precisamos da lavagem cerebral para acabar com esse lixo que é uma herança cultural. Da mesma forma, no mesmo estilo do Nelson Mandela, Gabriel Pensador também entende que o racismo, assim como qualquer outro tipo de preconceito e discriminação, são frutos
de herança cultural, herança social, e não algo que a gente nasça com isso, que a gente já acredite, já nasça sabendo ou acreditando nisso desde o início. A gente é ensinado a odiar. Então, como diz Nelson Mandela, a gente também pode ser ensinado a amar. Então, vamos lá. Os dois trechos acima fazem menção à discriminação racial. Com base neles e nas condições históricas do racismo no Brasil, escolha a alternativa correta. O item A. O primeiro trecho assinala que o racismo é uma característica irreversível do ser humano. Está incorreto. O primeiro trecho não acredita que isso é irreversível. E aí, a segunda parte, ao passo que o segundo afirma que o racismo é um legado que deve ser recusado. Sim, essa segunda parte está correta, mas a primeira está incorreta. Então, se nós temos uma coisa incorreta e uma coisa correta, não tem como. A gente tem que eliminar e ignorar essa alternativa. Item B. Historicamente, no Brasil, não houve e não há diferenciação legal entre pessoas de cores diferentes, motivo pelo qual o racismo se consolidou por meio de piadas e brincadeiras, como sugere o segundo trecho. Incorreto. Historicamente, os negros e negras sofreram muita discriminação, muito preconceito, não tinham amparo legal em diversas questões. Eles não tinham direito a voto, por exemplo. Eles não tinham direito a várias outras coisas básicas de qualquer cidadão brasileiro. Então, historicamente, houve sim uma diferenciação legal. Item C. O primeiro trecho indica que a tolerância racial pode ser ensinada. Correto? Até aqui. Ao passo que o segundo trecho nega que o racismo tenha raízes históricas. Incorreto. Gabriel Pensador em nenhum momento desconsidera as raízes históricas racistas do nosso país, que provoca resultados estruturais do nosso país gravíssimos. Então, incorreto o item C. Item D. O racismo contemporaneamente não tem vínculo direto com a escravidão no Brasil, uma vez que esta foi extinta em 1888, logo após a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Incorretíssimo, porque o racismo claramente tem uma forte ligação com a escravidão. Os negros foram tratados como inferiores. Em certo período acreditava-se que os negros até não tinham alma, por exemplo. Então, todas essas coisas, todas essas ideologias absurdas, elas vão se perpetuando, elas vão se mantendo em alguma medida, mas claro que a gente sempre luta para que elas acabem, para que elas deixem de existir entre nós, para que a gente consiga viver de uma forma melhor na sociedade e tratar todo mundo com respeito, que é o mínimo que o ser humano deveria fazer em qualquer lugar do mundo. Então, por exclusão, sobrou aqui a alternativa E, que é a correta. Tanto o primeiro quanto o segundo trecho sugerem que o racismo é resultado de um processo histórico, que pode ser convertido em tolerância racial. E é bom a gente notar que também a homofobia, a misoginia e outros tipos de preconceito e discriminação também são um processo histórico. E dá pra gente mudar, dá pra fazer diferente, sim. Tolerância racial é uma palavra que não é tão boa, é melhor respeito. Respeito racial, respeito pelo gênero, respeito pelas mulheres, respeito pelas pessoas que são homossexuais e etc. Isso aí é uma questão realmente de respeito. Não é só, eu tolero as pessoas. Não, eu respeito as pessoas. Eu acredito que as pessoas têm o direito, sim, de ser como elas são, de ser como elas querem ser. E isso é importantíssimo. Dicionários virtuais para consulta, que eu sempre recomendo. Michaelis, que é um dicionário brasileiro. E a Infopédia, que é um dicionário português de Portugal, mas é bom também, muito bom, inclusive. Para quem tem muito interesse, muita curiosidade com filosofia, quer aprofundar mais, recomendo esse dicionário do Abagnano. Excelente para entender conceitos, aprender sobre como que as coisas se dão ao longo do tempo, ao longo do decorrer da filosofia. Ótimo dicionário. Os programas usados na criação dessa videoaula aqui
Sistema operacional Ubuntu, que inclusive esse nome do sistema operacional surgiu por causa da filosofia que está sendo tratada aqui nessa semana do PET. O pacote de escritório é o LibreOffice e o meu programa de gravação de videoaulas, e que eu estou usando aqui para gravar a webcam, minha tela e tal, meu áudio, minha fala, é o OBS Studio. Obrigado pela atenção. Rapidinho dessa vez, porque é só resolução de exercícios. Espero que tenha ajudado aí no estudo de vocês. E sigam firmes, a pandemia ainda vai durar mais um pouco aqui no Brasil. Então, força, se cuidem. E se cuidando, vocês cuidam de todos também automaticamente. Então, vamos lutar para esse país melhorar, porque nós estamos vivendo anos difíceis. Esses últimos mais recentes estão sendo muito difíceis. Obrigadão, galera. Até a próxima.